Oi, gente! Entrando. Oi, Olá, Amanda! Olá! boa tarde. Boa tarde! Joia? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. Feliz Tranquilo. com a nossa live, super feliz. Bem-vindos todos. Também estou muito animada com a nossa live. Você Ah, sabe adorei. fixar o tema? Não, eu que tenho que fazer isso? Ah, Ai, Deus. eu também não sei, eu só sei que é possível. Vou tentar. Se você conseguir, me ensina, porque eu quero aprender. Enquanto esse pessoal vai chegando aí. Boa tarde, pessoal que está entrando. A Manaíra está tentando fixar o tema da nossa live. Ó, consegui colocar aqui agora, fixar. Ah, aprendi. Ó, depois a gente, Ah, depois você me ensina. a gente conversa sobre isso. Na verdade, aceitação é a fé em ação, mas tudo Ah, bem. peraí que eu mudo. Ah, mas não faz tanta diferença também, né? O que a Eu gente quer achei falar é mais de aceitação, né? assim, vamos lá. Esse processo. Eu achei super bacana. Estava estudando esse final de semana, até gravei um IGTV, né? Falando que, na verdade, desde 2019, 2018, houve uma canalização do Ho Oponopono, né? Que não é mais para ser feito da forma que a gente faz. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Agora, eu Eu já ouvi achei, falar, mas eu te ainda não amo. me aprofundei. Eu tô na antiga ainda. Eu passei o final de semana lendo sobre isso, e engraçado que, comentando enquanto o pessoal vai chegando, né? Quando eu faço as constelações, tem umas frases que curam, que é, né, me desculpe, né, me perdoe, pedindo perdão, e aquilo para mim, eu fazia, né, a técnica, mas aquilo para mim falava assim, cara, mas se as pessoas são só instrumentos, por que tá fazendo, por que tá rolando perdão, sabe? Aham. Funciona, porque a nossa mente ainda está nesse estado de que precisa ser perdoado, né? De que não aceito, né? Não precisa ser, não é aceitação, é o perdão, né? E aí, Aham. no final de semana eu estudei, eu achei super coerente, assim, a parada, achei mó barato. É porque assim, eu ainda não me aprofundei, mas o perdão, ele vem muito do inconsciente coletivo, daquela questão de religião, né, de pecado. Então, Exatamente, essa mudança provavelmente é uma mudança da nova era para a gente exatamente. sair dessa energia antiga. É isso mesmo. Eu tô chutando, porque eu Mas não trago é exatamente isso que todo mundo fala, que os canais falam. É um raciocínio, é o sentir, né? Já tá aí, o sentido já existe dentro de você, né? Mesmo que Aham. não haja ainda o conhecimento. E isso é muito legal, né? Porque quando a gente começa a abrir as antenas, né? A gente fala, opa, que legal, eu já sabia, né? Não rola um eu já sabia. A gente já Então, tá mas na dentro. verdade, eu já vi com isso, porque o que me fez afastar de muita coisa que não fazia sentido para mim e que me fez trazer para essa consciência que eu tenho hoje foi o fato de não aceitar o pecado. Olha Não só. fazia sentido para mim pecado. E eu fui criada numa né, minha família é muito católica, eu fui criada na religião católica. E aquilo ali de pecado para mim nunca fez sentido. Eu não sabia por quê, hoje eu sei. Muito legal mesmo, cara. Existem coisas que já nascem assim dentro da gente. A gente não tem o conhecimento mental, né? Mas o sentimento das coisas a gente já tá tudo dentro, né? A E eu, nossa alma já sabe, né? eu acho que tem tudo a ver com as coisas que a gente comentou, né? A gente fez uma reunião, né, gente, para poder comentar aqui com vocês. E tem tudo a ver, né? Porque as nossas histórias de encaixes perfeitos, né, a partir da aceitação das circunstâncias, é isso mesmo. Sim. Nossa, caminhando e aceitando, a gente vai se descobrindo cada vez mais, né? Uhum. E o aceitar, né, é a gente não brigar contra a realidade,
é a gente não resistir, que tem até aquela frase, eu gosto muito daquela frase do Jung, eu sempre falo sobre ela, que é tudo que a gente resiste, persiste. E é a gente simplesmente falar assim, tá, ok, isso está acontecendo. Onde eu busco a solução? O que eu preciso aprender com isso? Porque quando a gente aceita, a gente se abre para que novas possibilidades se apresentem, né? Exatamente. Eu costumo falar, né, que a aceitação e a fé em ação é exatamente isso. Geralmente, quando eu faço os meus pedidos, eu peço para que o meu coração se abra. Porque um coração aberto, ele se abre para o infinito de possibilidades, né? Ele não fica enrijecido. E quando a gente aceita a situação, é nesse ponto que a gente se abre para tudo que está acontecendo e começa a enxergar de uma forma diferente, né? Sim, e eu acho também que a aceitação, eu não sei para você como você pensa sobre isso, você já pensou sobre isso, mas a aceitação ela está muito linkada à gratidão. Porque quando a gente é grato, a gente aceita aquilo que é, da forma que é, da forma como vem. Que às vezes pode ser por um processo de dor e sofrimento, e às vezes por um processo de alegria, de felicidade, mas a gente simplesmente aceita. E a gratidão é isso. Olha, eu sou grata por isso que está acontecendo na minha vida. Se for alguma coisa que traz desconforto, eu sou grata por isso, porque eu sei que isso quer me ensinar alguma coisa. E a gente vai buscar um ensinamento, né? Eu concordo plenamente. Eu costumo falar, né, que a aceitação, ele traz um resgate muito nosso, um resgate muito grande daquilo, do nosso poder pessoal. Porque a gente acha que resistindo a gente vai estar, né, fazendo as coisas da nossa forma, mas quando a gente aceita, o resgate interno é muito maior, porque você precisa lidar com as suas dores, lidar com as suas feridas, lidar com todas aquelas suas questões, resgatar esse poder de transmutar isso tudo através da aceitação. Então, e eu também acho que anda de mãos dadas com a gratidão. É um ciclo, né? A gente pode ser grato e aceitar, aceitar e ser grato. Ser grato, aceitar, aceitar e ser grato. E a gente fica numa vibração muito mais alta quando a gente entra nesse circuito, né, de ser grato e aceitar as coisas como elas são. Com certeza. E uma coisa também que eu percebo, e eu acho que eu passei por esse processo também, quando eu entrei nessa questão do aceitar, tinha um registro em mim interno, eu acho que muita gente pode, às vezes, ter dificuldade em aceitar por causa, talvez, desse registro, que é confundir aceitação com resignação. E eu vi até a Flávia Melissa, eu gosto muito dela, você deve conhecer. Conheço, adoro. Ela postou um vídeo esses dias falando sobre isso e ela falou alguma coisa, um negócio que me deu tanta clareza para tanta coisa que eu nunca tinha pensado dessa forma. A resignação, ela é o fim do processo. A aceitação, ela é o início. Como que veio claro para mim em várias situações da minha vida? Na verdade, veio na questão de relacionamento, por exemplo. Por exemplo, todas as vezes que eu aceitei um relacionamento, que eu cheguei na questão da resignação, tipo assim, ok, esse relacionamento terminou. Aí eu aceitei o fim, eu resignei, né? Fiquei resignada com o fim, aceitei, e quando eu aceitei, eu abri para o aprendizado daquele relacionamento ou daqueles relacionamentos passados para eu buscar o que eu preciso aprender para ter relacionamentos mais saudáveis. Fez um sentido enorme, né? Eu costumo falar muito que a aceitação ela é completamente diferente de passividade, né? Porque quando nós somos passivos, a gente se mantém exatamente no mesmo lugar. Quando a gente aceita, a gente entra exatamente nessa frequência do, opa, peraí, e agora, né? Eu aceito isso, mas como eu posso fazer diferente? Né? Como pode transmutar isso para poder atrair para minha vida uma coisa diferente, né? É muito bonito esse ciclo de aceitação. E hoje em dia é o momento que a gente está precisando muito. A maioria das pessoas ainda ficam, né, nesse desespero, no medo, né, na vibração de medo, porque ainda não consegue, né, olhar para a aceitação dessa forma. Ok, isso está acontecendo, estamos em quarentena, precisamos ficar em casa. Algumas pessoas com muito problema em relação ao trabalho, né, a como fazer dinheiro, a questão econômica. E parar assim, peraí, ok, isso está acontecendo, é uma realidade. Vamos buscar soluções? Quem aceita já tá achando solução. Exatamente. Como a gente ainda está, né, nas baixas dimensões, né, na terceira dimensão, a gente ainda precisa passar pela dor para poder transferir essa dor para
como uma canalização, né? A dor como impulsão, né? Até que a gente consiga fazer isso através do amor, através da aceitação, que traz uma leveza muito maior. Eu viajei eu gravei um vídeo sobre aceitação no IGTV um dia, né? E foi quando eu estava na praia, eu fui para a praia com meu filho, com o Ian, né? Nós passamos 7 dias na Bahia e foram 5 dias de muita chuva, muita chuva. E eu via, cara, quando a gente saía, porque eu e o Ian tem tempo ruim, não. Tá chovendo, beleza, então nós vamos fazer assim mesmo. Tinha dia que tinha aquela orla gigante para nós dois, não tinha ninguém na praia, era água de cima, água de baixo e a gente lá curtindo do mesmo jeito. E nos poucos momentos que parava de chover, a gente via as pessoas, ah, mas aqui só chove. Nossa, mas nunca foi assim. A Bahia, com esse tanto de chuva, isso nunca aconteceu. Todo mundo reclamando. E a gente dançando na chuva mesmo, aceitando aquela situação. E foi muito divertido. E é impressionante como, assim, somos todos iguais, mas com mentes diferentes, né? A mente engessada da pessoa que necessita do sol para poder ir para a praia. Né? E uma mente de que vamos dançar na chuva, né? São aqueles condicionamentos, né? Eu só sou alegre e feliz se as coisas estiverem dessa forma. Esses Se sair um pouquinho do lugar, a pessoa perde o rumo, perde o chão. Exatamente. Esses condicionamentos mentais que precisam de atenção, né? De um olhar carinhoso, de aceitar também como eles são, mas tentar transmutá-los, né? Não ficar com essa mente enrijecida de que eu preciso disso para acontecer isso. Eu preciso que quando a gente aceita, a gente perde essa necessidade de controle, né? Total. A gente deixa a vida ser como ela é e para de querer que a vida seja do nosso jeito. Quanto mais a gente tenta que a vida seja do nosso jeito, mais enrijecido e mais sofrimento. Porque ela não é do nosso jeito, né, Amanda? A vida não é como a gente pensa, né? Ela é como apresenta, né? São as experiências que tem para nós. Então, assim, dançar conforme a música é a melhor coisa do mundo. Até porque, assim, se a gente for pensar na questão da nossa cocriação, ela se apresenta através de nós, a partir de nós. E muita coisa da nossa vida é criada de um estado de inconsciência. Então, assim, a partir do momento que a gente entra no estado de consciência, que a gente começa a entender como que funciona essa dinâmica, a gente cria, mas a gente sabe também que tem assuntos que não nos cabem. Eu gosto de falar que são os assuntos de Deus. Porque, assim, eu acredito que tem 3 assuntos no mundo. O nosso, o dos outros e os de Deus. A gente, a partir da autorresponsabilidade, pode olhar para os nossos, mudar os nossos, trabalhar coisas na gente para que a gente acesse um novo lugar, né? E tem os assuntos de Deus, que não nos compete, que não é nosso, e que é onde entraria a aceitação, né? Tem uma pergunta aí. Eu vi a pergunta do João. Lê a pergunta enquanto isso eu vou falar só um ponto de vista que é dos estudos que eu faço dos Vedas, né? Os estudos de Vedanta, eles falam que a gente tem a nossa capacidade de ação, mas entre a nossa ação e o resultado da nossa ação existe um vácuo. E esse vácuo não nos pertence, esse vácuo pertence a Deus. Então, quando a gente age, a gente pode ter exatamente o resultado que a gente quer, a gente pode ter um resultado completamente diferente daquilo que a gente quer, a gente pode ter um resultado num período de tempo muito longo ou num período de tempo muito curto. Então, são sempre 4 respostas. E dentro desse vácuo é que está a entrega, que está a aceitação. De acordo com a forma como a gente enxerga esse vácuo, é que a gente vai ter uma resposta. Então, é bem bacana, é bem bacana ele ainda dá um exemplo de como se a gente estivesse pendurado num trapézio. Eu até vou entrar mais ou menos respondendo a pergunta do João, que é por que é tão difícil as pessoas se adaptarem ao novo. É como se a gente estivesse pendurado num trapézio e a gente está lá naquele trapézio super confortável. A gente sabe que ele vai até o final e a gente sabe que ele volta. A gente sabe que vai até lá e volta. De repente aparece um trapézio novo na nossa frente. Então, assim, dá aquele medinho gigante de soltar, porque você não sabe se você vai conseguir segurar no trapézio no próximo que tá ali na sua cara, tá na sua frente, balançando no tempo certo para você soltar no trapézio em que você tá. E aí, durante esse soltar do trapézio, você fica num vácuo, que você pode cair, você pode não acertar, pode acontecer. É onde entram as infinitas possibilidades, né? Ali, exatamente, dentro dali que entram as infinitas possibilidades. Mas a gente se mantém preso porque a gente não sabe o que tem ali. A gente não sabe o que tem no vácuo antes de segurar no próximo trapézio.
Então eu entro até assim, por que a gente tem tanto medo de se adaptar ao novo, né? Porque a gente está acostumado a ficar segurando ali naquele trapézio, né, Amanda? É a resistência, né, de olhar para a vida como ela é, impermanente. Simples assim. A vida é impermanente. As pessoas têm medo do novo porque elas querem acreditar na falsa ilusão. Elas vivem na ilusão de que as coisas não são mutáveis. É mais confortável viver. Eu acho que tem essa crença também. É uma crença isso, né? É confortável, gera um conforto viver no conhecido. Só que a vida, a gente não está aqui para viver no conhecido. A gente está aqui para se jogar para o desconhecido. E é quando a gente abre mão, que a gente confia, que a gente aceita essa mudança constante, que a gente pratica a nossa fé, é que a gente entra no fluxo da vida e é que a gente vive bem. O mais incrível é isso, né? João, é exatamente isso. É a famosa zona de conforto. Eu costumo eu falo muito sobre ego, né? Não sei se tem muitos seguidores aí que me vêm falando sobre ego. O nosso ego, ele é muito enrijecido. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu tenho, na verdade, a gente tem vários egos, não é um ego só, né? Eu tenho um ego de fisioterapeuta. Por que é um ego? Porque ele me faz diferente do resto. Ele me faz diferente da Amanda, por exemplo, que é coach. Que tá todo mundo na mesma coisa, mas eu tenho o meu ego de fisioterapeuta e o ego de coach que faz com que a gente esteja separado. Quando, por exemplo, eu vejo, e está acontecendo isso comigo, a minha clínica de fisioterapia está fechada, né? Eu não estou trabalhando como fisioterapeuta. Então, o meu ego de fisioterapeuta está se sentindo... ele está com medo, afinal de contas, e aí? Como é que vai fazer? Você não vai mais ser fisioterapeuta? Será que quando você abrir a clínica vai ter os mesmos pacientes? E aí, o que vai acontecer? Esse ego me enrijece. Mas quando eu sei que entre eu e a Amanda, entre fisioterapeuta, coach, instrutora de consciência, não tem diferença nenhuma, que existe um caminho longo para qualquer ego, que existe um caminho longo para qualquer máscara, para qualquer ilusão, para qualquer coisa, eu saio desse ego de fisioterapeuta. Eu me abro para o infinito de possibilidades, eu me abro para aquilo que é, sabe? Para aquilo que a vida me apresenta. E assim, me desfazer desse ego de fisioterapeuta é muito dolorido, porque eu tenho 11 anos de formada, tenho 9 anos de clínica aberta. Então, eu preciso olhar para toda aquela construção que é antiga, que é uma construção que eu fiz, que é uma coisa que me dá segurança, que é uma coisa que me deixa satisfeita e me enaltece, porque eu amo ser fisioterapeuta. Mas hoje eu não sou mais. Hoje esse ego de fisioterapeuta, hoje, por exemplo, estou de clínica fechada. O que eu sou? E aí? Esse é o vácuo, esse é o buraco onde a gente fica. Se eu ficar apegada, nossa, minha clínica, nossa, os meus pacientes, nossa, e agora o que eu vou fazer? Essa falta de aceitação me gera sofrimento. Essa falta de aceitação disso, da minha zona de conforto de fisioterapeuta, vai trazer para dentro de mim uma série de desconfortos. Então, é por isso que a gente não muda, sabe? Por causa desse danado, desse ego colado dentro de uma figura que é ilusória, né? Sim. O fato de ser fisioterapeuta não me faz melhor nem pior do que ninguém, não me difere de nada, é só um diploma, é só um status que eu criei. É só uma parada que a vida me deu de presente, mas que pode estar passando agora, que pode já não ser mais. E agora? Né? Quem eu vou ser? E o ego é esse, tipo assim, Manaíra, se você não fosse fisioterapeuta, o que você vai ser? O que você vai ser na vida agora? A mente da gente traz essas coisas, né, Amanda? Traz esses vários questionamentos. Cara, você não vai ser ninguém. Você não vai usar o seu diploma mais. Você ficou anos da sua vida estudando igual uma louca para não ser mais fisioterapeuta, sabe? E essa é a nossa zona de conforto. É o nosso ego fazendo com que a gente volte para ela, né? É umas situações bem, bem interessantes assim que a gente passa para poder transcender, para poder aceitar. Eu passei por algo assim há pouco tempo, na verdade, você falou assim, Amanda é coach. Eu não sou coach, para começar. Eu já estou nesse outro. Em alguns das minhas formações é coach. Tanto que eu mudei o meu Instagram no final do ano passado, que eu senti de mudar, porque era Amanda Pinheiro Coach. E agora é Amanda Pinheiro Eu Sou. Porque o meu trabalho hoje, Manaíra, ele está totalmente linkado à minha experiência de vida. E eu não sou uma coisa só.
Eu trabalho com Theta Healing, com coaching, com barras de Axis, programação neurolinguística. Eu não tenho curso, mas eu sou muito assim estudiosa de outras questões. Por exemplo, constelação familiar. Eu não posso fazer constelação familiar, mas eu uso às vezes para explicar um processo no Theta Healing. Eu uso a constelação familiar. Eu só não atendo como, mas eu tenho conhecimento de algo não aprofundado, né? Igual você tem a formação, mas e outras técnicas também. Então eu senti essa necessidade. Assim, eu não vou me limitar. Eu fiz de tudo, eu custei para sair da caixa, para eu me colocar em outra caixa. Mas eu precisei passar por esse processo para eu compreender que eu sou multipotencial. Eu faço várias coisas. Eu não sou especialista numa coisa só. Claro, o que eu senti que eu não tenho segurança para fazer, eu vou direcionar para outro profissional. Mas eu trabalho em vários aspectos na vida de uma pessoa. Eu me sinto confortável, principalmente se tiver relação com todo o meu processo de consciência, de expansão. Aí eu me sinto mais confortável, porque eu já passei por aquele caminho. Fala aí, Amanda, uma coisa, aceitou o seu infinito de possibilidades. Exatamente, exatamente. Então eu falei assim, não, eu não sou a Amanda é coach, não, gente. Eu trabalho, hoje eu me auto-intitulo, né? Influenciadora de consciência. Ah, tamo junto também, eu coloquei. Porque é isso que pra mim. E amanhã eu posso me mudar, entendeu? Mas a ideia da aceitação é essa, saber que a vida está sempre mudando. Não precisa ser enrijecido, nada precisa ser enrijecido. Não tem ponto final. Isso aqui não é ponto final, em hora nenhuma, né? E a gente tem que dar esse direito de conseguir mudar o tempo inteiro. Gente, no minuto seguinte, você pode ter uma outra opinião de uma fala que você teve há meia hora atrás. Isso não está errado. Não. Isso não está errado. Está completamente certo, você está no fluxo. E hoje em dia as coisas estão mudando muito rápido. Tá tudo, as transições planetárias, as energias, elas estão transmutando numa velocidade muito rápida. A gente tem até o exemplo, por exemplo, na época da minha avó, não é nem tão longe assim, na época da minha avó, divórcio era uma parada que não rolava, que não podia. E eu sou hoje uma mulher divorciada. Então, vê, as coisas vão mudando, né, o tempo inteiro e sempre muda para melhor. Quando você abre essa mente para o infinito de possibilidade, para tudo que existe como há, você percebe que as coisas nunca pioram. Nunca pioram. Isso é uma crença. Não. Mas isso é uma crença boa. Sim. Nada piora em momento algum da nossa vida. Quando a gente entra dentro dessa frequência de aceitar as coisas como elas são, nós percebemos que nada piora. Tudo é uma escada e a escada ela não desce, ela está sempre em ascensão. Não é verdade, Amanda? Com certeza. Mas deixa eu te perguntar aqui, Nanaíra, depois eu falo de mim. Quando que você começou assim, a tomar consciência da aceitação na sua vida, assim, que aquilo realmente fazia sentido para você? Você tem essa percepção? Então, na verdade, Amanda, o meu canal, ele vem de família, cara. Isso é engraçado falar assim, nasci assim, né? Porque minha mãe, ela é bruxona total. Só que adolescência, eu era muito resistente a todos os aprendizados. Quem me ensinou a aceitação, quem me ensinou a baralho cigano, a jogar cartas, quem me ensinou a rezar, a ter conexões fora da igreja, com o extrafísico, foi a minha mãe, né? Então eu venho de berço, mas durante muito tempo eu fui resistente a isso. E tem mais ou menos 7 anos que eu entrei dentro do caminho aceitando a minha mãe como ela é e me aceitando, né? Também com essa minha parte de conexões, né? Tem mais ou menos 7 anos. Então, hoje, a aceitação eu pratico desde que eu tive essa consciência que eu não vou saber te falar qual que é. Mas em aprendizado, em conhecimento, a minha mãe, cara. A minha mãe sempre me ensinou, você não vai mudar ninguém, aceita as pessoas como elas são. Eu me lembro pequena, eu brigando com coleguinha, pequena. E minha mãe falava assim, minha filha, você não vai mudar a sua coleguinha, aceita ela como ela é. Minha filha, você não vai mudar o mundo. Que é isso? E assim, entrando em constelação familiar, a gente sabe, né, que pessoas que são revoltadas com o mundo, que não têm essa consciência de aceitar
as coisas como elas são, olham para a visão do pai. Porque o pai é aquele que apresenta para o mundo, né? O pai te apresenta para o mundo. Então, se não houve uma apresentação de aceitação, até porque minha mãe fez figura paterna na minha vida, eu não tive mãe, né? Estão lá dentro. Mas, enfim, se o pai não apresenta para o mundo, não mostra, olha, filha, esse é o mundo, do jeito que ele é, você gera dentro de você essas confusões, por exemplo, de falar que a política é ruim, que tem gente passando fome, que tem não sei o quê. Isso tudo é relacionamento com o pai. Se você cura essa sua visão do mundo, que foi uma visão distorcida que você aprendeu, você entra nesse estágio, né, de aceitação e também entra no estágio de aceitação do pai. Olha que bonito que é, né? As coisas estão sempre interligadas, né? E a gente sempre nasce dentro da família que tem que nascer, né? Hoje eu olho para minha mãe e falo assim, caraca, velho, que mãe que eu tenho, né? Quanto aprendizado. A gente já teve uma loja, nós duas, assim, ela chamava Mãos do Mundo, não sei se tem alguém de São João del Rei que vai conhecer, que era uma loja totalmente holística. Eu lembro. Vendia incenso, orixás e aquelas coisaradas todas. Então, essa é a minha criação, né? Assim, é a minha ancestralidade, né? Tem tantas coisas que eu estudo, eu fico assim, caraca, velho, minha mãe fala isso comigo desde sempre e eternamente para sempre. E eu não tinha ouvidos, né? Que a gente tem dessa, né? De achar que sabe mais do que pai e mãe, né? Ainda mais quando a gente entra nesse caminho. O meu foi assim, eu não ligava, né, para minha mãe, não ligava para as coisas que ela falava, saía no ouvido, entrava no outro, às vezes contestava. Quando eu comecei a estudar, eu comecei assim, caraca, velho, ela tem razão. Aí veio, né, a aceitação da mãe, do mundo, das coisas assim. Então o meu foi assim, parecido, porém diferente. Mas todo mundo, né, tem seus caminhos parecidos, porém diferentes. Porque eu já, no caso, eu questionava todo o meu ensinamento. Tudo que os meus pais me ensinaram, eu era a questionadora. Eu não aceitava. É porque é assim. Aquela questão, tipo assim, se alguém te bater numa face, dê a outra. Mas por quê? Porque tá na Bíblia. Aquilo não entrava na minha cabeça, sabe? Eu, durante muitos anos, eu tinha a sensação mesmo de que eu era um peixe fora d'água. Era a sensação que eu tinha até 6 anos, também quase 7 anos, acho que a gente entrou mais ou menos no mesmo época. Foi quando eu conheci o coaching, aí eu conheci o coach, Theta Healing, PNL, Barras, foi tudo assim, foi tudo em sequência, veio vindo tudo junto. Aí eu falei assim, nossa, achei minha tribo, que legal. Aí conheci pessoas que buscavam coisas parecidas, que não aceitavam. Porque é assim, porque a gente aprendeu assim. Aí eu fui entender de crenças, e isso tudo, a minha aceitação, ela começou assim de forma bem consciente para mim. Foi quando eu fui trabalhar em mim, a aceitar a minha mãe como ela é. Porque eu sempre rejeitei a minha mãe, a minha vida inteira, durante muitos anos. Foi quando eu fui entrando nesse mundo que eu comecei a perceber que, na verdade, foi muito pontual. Na minha primeira formação de coaching, num determinado momento lá do final de semana, eles perguntaram assim, se você recebesse agora a notícia de que seus pais morreram, como você se sentiria? Menina, aquilo ali pra mim desconstruiu, assim, me sacudiu. Eu falei assim, nossa, eu ia viver o resto da vida com culpa. Eu ia viver péssima. E aquilo ali virou uma chave na minha vida, mudou tudo. Porque a minha relação com os meus pais mudou. Internamente, né? E quando a gente muda o interno, a gente muda o externo. Aí hoje eu percebo assim que, gente, eu nunca tive problema com meu pai e com a minha mãe. Eu criei esses problemas dentro da minha mente. Mas é assim mesmo, a gente está criando tudo o tempo todo. A gente cria algumas situações assim dentro da mente da gente que nunca existiram e nem nunca vão existir, cara. É uma loucura, né? Mas todas essas criações mentais levam a gente para onde a gente tem que ir. Sim. Elas levam a gente exatamente para a experiência que a gente precisa vivenciar. Por isso aceitar. Porque mesmo quando a gente passa por essas reprogramações, essas programações mentais de muita loucura, de muita falta de consciência, eu falo que nós somos seres ignorantes, né? Com a força da palavra. Mas quando a gente retira essa ignorância, a gente percebe que está exatamente onde a gente tem que estar. Passamos por tudo exatamente como deveria ser,
para que a gente se abra, né, para o infinito de possibilidades. Tem Mas frases... o ignorar é não querer ver, né? É querer ficar na ilusão. E o estado de consciência é exatamente você sair da ilusão. Você pensar, eu quero ver, eu quero enxergar. Igual hoje eu faço, eu uso muito, né, os processos verbais de Axis. Eu já ia falar exatamente para falar assim, me mostra, eu quero ver. Inclusive, para quem não sabe, né, assim, eu já conheço a Amanda porque eu faço Teta Healing com ela, mas a gente fez o curso de barras juntas, né, Amanda? Fizemos juntos, janeiro do ano passado. Foi muito maravilhoso, um divisor de águas, assim, eu uso bastante também, a maioria das frases, né? Eu até separei, por exemplo, em algumas situações que eu me vejo, né? Eu acho que o Axis, ele tira muito a gente do vitimismo, né? Ele isola totalmente a vítima que existe dentro de nós, né? Então, por exemplo, tudo é escolha. Minha vida tá uma porcaria. O que você está escolhendo? Exatamente. Quando você está naquela situação, ao invés de você pensar, nossa, olha só o que está acontecendo comigo. Nossa, o universo é tão ruim. Por que está acontecendo desse jeito? A gente troca o nosso estado mental, né? Universo, o que você pode me mostrar com essa situação? O que mais é possível? O que mais é possível, exatamente. O que mais é possível virou jargão, né? Eu costumo falar, universo, me mostra o que eu preciso enxergar que eu não estou vendo. Né? Eu uso muito, né? Pra gente poder... O Dan Heer, ele gosta de falar, assim, eu gosto muito do Dan e do Gary, né? O Dan Heer, eu acho que no último fundamento que ele veio aqui no Brasil, foi esse ano. Ele falou uma coisa que para mim assim, fez muito sentido. A gente às vezes fica com medo, às vezes, de pedir, né? Porque a gente foi ensinado assim que a gente tem que... oração é pedir, mas ao mesmo tempo você não pode pedir porque parece que é falta, mas é meio confuso assim. Às vezes, hoje para mim é mais claro. É você ser o universo, ele entende objetividade, clareza, assertividade. Ele tá pronto para dar. Se não chegou, é porque você não tá sabendo a vibração certa para aquilo ali chegar até você. Aí ele falou assim, gente, você que tá precisando de dinheiro, seja objetivo, vire para o universo e fala assim, universo, preciso de dinheiro, o que mais é possível para que esse dinheiro chegue até mim? Porque a gente às vezes fica lá, ai, prosperidade financeira, abundância, não sei o quê. Ele falou assim, é de dinheiro que você tá precisando? Pede dinheiro! É de saúde que você tá precisando? Pede saúde! Essa imersão que eu fiz no Telegram, né, foi uma imersão gratuita de 21 dias. O último dia, eu falei muito sobre isso, né? Porque eu acredito muito em Deus, eu rezo todos os dias, eu tenho as minhas adorações, as coisas que eu faço diariamente, né? E assim, o nosso ego, ele se dissolve quando a gente está vulnerável. E a gente precisa dessa vulnerabilidade. Por exemplo, você ajoelhar diante de um altar e pedir dinheiro é você acessar a sua vulnerabilidade. Então, na hora que você acessa a sua vulnerabilidade, você está aberto para o infinito de possibilidades. Porque, por exemplo, uma pessoa que está doente, que está adoentada, que não tem mais o que fazer, está vulnerável. O que ela faz? Reza, pede, né? Aí vai atrás dos guias de todo mundo. Mas nós somos vulneráveis como seres humanos em todos os momentos da nossa vida. Então, a gente acessar essa vulnerabilidade é calar o ego. Inclusive, eu dei um exemplo lá que é super bacana, né? Às vezes a pessoa fala assim, não vou, igual, por exemplo, né? No caso do dinheiro, fala, não vou pedir para Deus dinheiro, não. Afinal de contas, Deus é tão ocupado, né? Deus vai estar olhando para a pessoa que está passando fome, vai olhar para mim, que estou pedindo dinheiro, e eu ainda tenho um restinho na conta, para que eu vou pedir, né? Mas, gente, olha o tamanho do ego dessa pessoa. Olha o tamanho do ego para saber o que é importante e o que não é para Deus. Essa pessoa está julgando o que é bom para Deus, para onde Deus tem que olhar. Isso é o cúmulo da falta de acesso da sua vulnerabilidade. E tem na Bíblia, né? A gente acha que tá vibrando, tipo assim, não preciso disso, não isso, né? As falas mentais são essas. Mas dentro da gente é o nosso ego falando para você, você não é vulnerável, você não precisa disso. E ajoelhar e rezar é se sentir vulnerável. Pedir é se sentir vulnerável. E é nesse estado em que a nossa mente está aberta para receber. Então, assim, mas a gente tem tantas crenças incoerentes, Manaíra, porque a gente foi ensinado que a gente tem que ser forte, que a gente não pode demonstrar emoção e que a gente tem que ser muito humilde para ir para o reino do céu. Aí a gente cresce, tipo assim, para que lado que eu vou? O que eu faço? Exatamente. Eu tenho que ser forte, mas eu tenho que ser humilde
e humilde que eu falo no sentido de... porque foi muito linkado durante anos, a igreja linkou a humildade e a pobreza, a falta de bens materiais, a falta de dinheiro. Não aquela humildade de tipo assim, eu posso ter o que eu quiser, mas eu posso ser humilde. Eu posso me saber vulnerável, eu posso me colocar, né, num lugar de eu sempre tenho algo para aprender. Isso para mim é ser humilde, é você saber que você não sabe tudo. Eu só sei que nada sei e por causa disso eu quero aprender mais. Só o que acesso... aquilo foi tão desconstruído. Foi lá, as pessoas foram aprendendo de uma forma e foi passando aquilo, né, de geração em geração, que a gente às vezes ficou confundiu. Eu sinto isso às vezes, tipo assim, com certeza. Você viu é aí, para eu ser forte, é para eu ser vulnerável, o que que eu faço? Hoje é só para mais, aceitar, né, Amanda? É só para aceitar. Sim. Passou. Eu falo, né, essas crenças de culpa, de pecado, elas vêm muito instaladas. Passou a Páscoa, né? Aí eu vi várias postagens de cruz. Gente, Jesus crucificado, ou seja, para redenção você precisa de ser crucificado, você precisa do sofrimento, né? Então, são muitas crenças mesmo que vêm instaladas dentro da gente aí de anos e anos. Mas, gente, tá na hora de mudar, né, Amanda? Tá na hora de seguir para um lado mais leve. O momento é agora. Essa quarentena de voltar para casa é para isso. É para você olhar para suas dores, olhar para suas feridas, olhar para todos os seus incômodos, amar isso tudo, aceitar isso tudo e fluir, sabe? Não é momento de resistência. E eu dou o meu conselho aqui: quem estiver resistindo vai estar em estado de sofrimento constante. A resistência é escolher o sofrimento, né? Escolha. Eu tô resistindo, eu tô escolhendo o sofrimento. Quem estiver resistindo, tá? Gente, tem 1000 coisas que dá pra gente fazer, mesmo estando dentro de casa. Esse é um momento de elevação, é um momento de transmutação de energia, é um momento de um ajudando o outro, é um momento de vulnerabilidade. E é na vulnerabilidade que as coisas mudam. Quando a gente está diante da morte que a gente deseja a vida, né? Então, assim, é um momento bonito para mim, sabe? É um momento muito sensato para toda a humanidade. Quem estiver vibrando nessas frequências de aceitação, de observar as coisas... esses dias eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, falou assim: Maneira, eu não estou aguentando, todo mundo está sendo mandado embora, tem um monte de gente aí sofrendo e não sei o que. Mas, cara, eu tenho certeza que todas essas pessoas, elas estão passando pelas experiências que elas escolheram antes de vir para a vida terrena. Pensa da mesma forma. Gente, Deus é perfeito, pelo amor de Deus, né, Amanda? Tudo não, aqui e não confiar e entrar no desespero é você falar de forma inconsciente de que Deus está errado. Exatamente. Que a criação está errando. Olha, entende? O não confiar é isso, é você falar assim: não, isso não podia estar acontecendo. Deus está errado. Deus está errado. Ou achar que Deus é um pai carrasco que está punindo o universo, né? Isso não existe. Não existe. Tanto que a gente tem o livre-arbítrio, gente. O livre-arbítrio é a maior forma, assim, de que Deus falou pra gente: olha, é causa e consequência. Você pode escolher o que você quiser, eu não vou te punir, não. Eu não tô aqui pra te punir. Se Deus fosse o punir, né, que fosse o carrasco, pra que ele ia dar o livre-arbítrio pro ser humano, gente? E as nossas escolhas estão aí a partir da nossa frequência vibracional, não é através daquilo que a gente pensa, né, Amanda? A gente precisa dar a mão, consciente e inconsciente, para entender o que está passando dentro da gente. Muitas das pessoas, eu costumo falar, né, que precisam de ajuda, exatamente por causa daquele ego que não quer soltar da barrinha que eu falei no princípio, né, Amanda? Precisa de um guia, precisa de uma pessoa para abrir os olhos, como nós estamos aqui hoje conversando com vocês. Né? Vocês estão ganhando um conhecimento e a partir desse conhecimento vocês vão conseguir acessar a aceitação com mais facilidade. No finalzinho, a Amanda ainda vai fazer um teta healing aí para nós. Né, Amanda? Vou sim. Ainda mais. Né? E eu acho que assim, tem como a gente acessar frequências vibracionais, tem como a gente acessar uma mentalidade consciente. Né? Eu estudo muito as camadas dimensionais que a gente está. Então, assim, a gente está vivendo na terceira para a quarta dimensão, sabe? Entrando na quarta dimensão, onde os julgamentos precisam ser acabados, gente. Julgar o que é bom, o que é ruim, julgar o que é certo, o que é errado. Eu até dei exemplo outro dia nos meus stories. Gente,
essa dualidade, ela não existe. O masculino, ele precisa do feminino. É uma união os dois. Quando a gente pensa assim, há males que vêm para bem. Então não tem mal, cara. Se o mal que apareceu, ele é bom, ele vai te ensinar, meus cachorros. Se o mal que tá ali, ele é bom, ele vai te ensinar alguma coisa, então ele não é mal, cara. Ele tá andando ali de mão dada, né? Então, tudo é luz e sombra, a vida ela é dual, é um a serviço do outro, não é um contra o outro. Não é de jeito um a serviço do outro, é um ajudando o outro. Não existe essa polaridade, né, que se criou durante anos, principalmente essa questão entre o machismo e o feminismo, homens contra mulheres. Aí as mulheres entram numa briga a partir do masculino ferido delas. E elas ficam contra elas mesmas. Aí quando o masculino está ferido, e elas ficam longe do feminino. Porque o feminino precisa do masculino. Que a gente tem as duas vibrações dentro. Tem, né? Sim, tanto o masculino quanto o feminino. Todos esses movimentos que têm acontecido é exatamente para a gente sair dessa dualidade, entender que tudo é uma coisa só. Um não existe sem o outro. As coisas precisam encaminhar. O positivo sem o negativo não é positivo. O escuro sem a luz não é escuro. A luz sem a escuridão. E por aí vai, né? Com certeza. Eu tô aqui com os meus dogs ali me chamando, porque é o horário que eu dou comida para eles. Aí eles começam a ficar. Daqui a pouquinho eu vou lá. Tadinho. Então, você quer fazer para nós o Teta, para a gente poder se energizar, Amanda? Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente fazer o Teta Healing? Alguém quer comentar alguma coisa, falar algo com a gente? Tem alguma dúvida? Vocês querem saber alguma coisa? Como tá a quarentena de vocês? Tem algum... O que tá mais desafiador, né? O que vocês acham que vocês estão... Enquanto vocês vão escrevendo aí, né? Eu falar um pouco sobre fé, né? Porque a fé, ela tá de mão dada com a aceitação exatamente porque é aquela coisa, né? De dar o passo sem ter o chão. É o momento que a gente tá, né? Dar o passo sem ter o chão, na confiança mesmo, de que o chão vai aparecer ali pra gente a qualquer momento. E esse momento não vai demorar tanto assim. Não. Principalmente se a gente tiver fé, se a gente aceitar. Deixa eu contar uma coisa interessante sobre fé. Eu tenho uma tatuagem. Quando eu fiz essa tatuagem, eu me auto-intitulava ateia. Eu não acreditava em nada. A minha razão falava isso, né? Mas a minha alma, ela sempre teve fé. A minha alma sempre... A alma é diferente, né? Términos de relacionamentos, como superar com aceitação e fé. Deixa eu falar sobre isso. Mete bronca, Amanda. Gente, existe um tempo divino para tudo na nossa vida. Inclusive para os nossos relacionamentos. Todas as pessoas que passam, eu posso falar isso com a maior propriedade do mundo, porque eu estou no momento que eu estou trabalhando essa questão do relacionamento, você sabe, né, Manaíra? Desde o ano passado eu estou sozinha há um ano e pouco, sem me relacionar, né, amorosamente com ninguém. E o que acontece? Há um tempo divino para tudo na nossa vida. Então, quando uma pessoa vem para a nossa vida, um relacionamento chega, ele tem um tempo. Quando ele termina, é porque o tempo acabou e muitas pessoas resistem a esse fim. O que você precisa aprender durante um relacionamento, quando você está junto, você vai ficar o tempo que for necessário, que seja um mês, que seja 10 anos, que seja 20 anos, que seja 2 anos. Acabou é porque o que você tinha para aprender com aquele relacionamento finalizou com vocês juntos, né? Porque você pode trazer o aprendizado depois, mas você não precisa estar apegado junto à pessoa. Então, como aceitar isso? É entendendo que tudo tem um tempo, começo, meio e fim. Inclusive a vida. Vai chegar um momento que nós vamos nos desconectar desse corpo físico que nos acolhe hoje. É aceitar. É aceitação mesmo. É compreender, é ser grato por esse tempo que você viveu com essa pessoa, por esse aprendizado que essa pessoa trouxe para você, e aceitar que agora é hora de vocês caminharem em sentidos opostos, cada um no seu caminho, mas não juntos mais.
É basicamente isso. E quando a gente termina um relacionamento e olha para trás e honra tudo o que aconteceu, a gente consegue desvincular maior. Uma coisa que você pode fazer, uma técnica que geralmente eu falo, é falar o nome da pessoa e liberar ela. Porque quando você libera a pessoa, você também está se libertando. Então, por exemplo, você fala assim: fulano, eu te libero. Te liberando, eu me liberto. E vai repetindo essa frase dentro de você: fulano, eu te libero. Porque quando você libera essa pessoa, ela pode ser quem ela quiser, você aceita, sabe? Todas as situações que aconteceram, você aceita que tudo já aconteceu. Libera, libera e deixa embora. Repete essa frase dentro da sua mente e aos poucos você vai se libertando. Só quando a gente libera a pessoa para ir embora, a gente se liberta dela também. Sim. Porque existe um elo mútuo. Não adianta você falar: ah, eu tô aqui e tal. Você precisa liberar ele também. Precisa deixar ele fora, né? Porque senão continua esse elo de ligação com o outro, né? Tem uma pergunta ali da Lavínia também: como lidar com as incertezas deste momento? Lavínia, aceitando. Ah! Eu tenho uma pergunta que eu gosto muito de usar quando eu tô assim num momento que eu sinto que às vezes vem um desconforto, vem, né, aquela quando eu sinto que eu não tô muito legal, eu começo assim: o que eu preciso aprender com isso? O que de bom está vindo disso que eu ainda não consigo enxergar? Eu gosto de fazer essa pergunta. Mas é fazer essa pergunta e soltar, é liberar, igual a Manaíra falou aí. Não é ficar preso também a pergunta. Chega uma hora, gente, a resposta vem. Confiar é isso. É você saber que vai vir o que você precisa. Na verdade, a nossa mente, ela não acredita nisso. Mas quando a gente está conectado com a nossa alma, a gente sabe o que a gente tem hoje na nossa vida é o que a gente precisa para hoje. Confiar é isso. Viver no momento presente. Estar sabendo que, tipo assim, às vezes tem gente que fica assim: ah, eu preciso de dinheiro para comprar tal coisa, eu preciso de dinheiro para pagar o aluguel do mês que vem, eu preciso disso aqui. Mas você está aqui hoje ainda. Você não precisa para o mês que vem. Você precisa... O que você precisa para hoje? O que você precisa para hoje, você tem. Você tem comida. Mesmo quem às vezes está numa escassez, o que ela precisa para aquele momento é talvez estar mesmo na escassez. Porque para o processo evolutivo dela, é a partir dali que ela vai aprender. Mas ela pode escolher sair da escassez. Às vezes ela não sabe, mas ela pode escolher. A escassez, ela ativa a nossa humildade, gente. É esse o momento. Por exemplo, eu tive que ser muito humilde, Manaíra, tive que ser muito humilde para ligar para a dona do cômodo lá da clínica de fisioterapia e virar para ele e dizer assim: olha, eu não tenho como te pagar. O que você pode fazer para mim? Isso é um sinal de humildade. Porque quem que quer falar para o outro, falar assim: tô sem grana, não consigo te pagar, eu não consigo fazer isso. Então, a escassez de agora, desse momento, ele é um exercício de humildade, de pedir ajuda, sabe? Porque nesse momento você tá igual aquele cara da carrocinha que não consegue vender cachorro-quente para pagar o aluguel dele. Olha só como não tem diferença. Eu, como fisioterapeuta, igualzinho o cara da carrocinha que vende cachorro-quente, não consigo pagar o meu aluguel. Então, nós estamos passando por essa transformação de igualdade. Não tem ninguém aqui diferente de ninguém. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. É um processo de humildade que está acontecendo, de quem precisar, quem estiver dentro das incertezas, quem estiver dentro dessa vibração, pedir ajuda. Esse é o momento, sabe? E para pedir ajuda tem que ser muito humilde. Você não lembra a vulnerabilidade? Tem gente que não quer pedir ajuda nem para Deus. Quem dirá para um outro ser humano? Você chegar ali com a sua vulnerabilidade e pedir ajuda, né? Pedir ajuda, inclusive, Manaíra, é importante demais para a gente abrir o caminho do recebimento, né? Porque quando a gente pede ajuda, a gente está se abrindo para receber. Uma das leis universais que eu amo, essa lei, é dar e receber. Tem gente que aprendeu, tem gente que tem aquelas crenças, tipo assim: se eu pedir ajuda e a pessoa me ajudar, eu estou devendo ela pro resto da vida. Eu fico devedor, eu não vou pedir ajuda porque eu não quero dever ninguém. Só que não é assim, gente. É dar e receber. Você não vai ficar devendo aquela pessoa, mas em algum momento da sua vida, você vai acabar ajudando uma outra pessoa. Não precisa ser aquela. Exatamente. Não precisa. Ninguém fica ligado por
por ter recebido ajuda, mas a gente vai, tipo, um ajudando o outro. Como todos somos um, né, Manaíra? A gente não precisa ajudar a mesma pessoa, quem nos ajudou. A gente vai retribuir aquilo com uma outra pessoa, para outras pessoas em outros lugares. É assim que funciona a dinâmica do dar e receber. Você aceita receber e uma hora você vai estar tão cheio, você vai estar tão preenchido que você vai doar o que está te sobrando. E não precisa necessariamente ser dinheiro, né? De forma nenhuma, né? Nós temos 10 minutinhos. Então A vamos gente lá. falou sobre o risco da incerteza, mas eu acho que isso tudo que a gente está vivenciando, e ela ganhou a imersão da cura da criança, então essa sua ansiedade a gente vai trabalhar lá, então não preciso nem comentar muito sobre aqui. Ela foi sorteada. Então vamos fazer o teta para a gente, né, encerrar com chave de ouro. Eu vou fazer um download aqui, gente, para... É só vocês dizerem sim, mentalmente, no coração de vocês, que vocês vão receber. Eu vou pedir para vocês ficarem quietinhos agora, olharem para dentro, fechar os olhos. E tudo que eu vou fazendo aqui é um ótimo momento para você praticar o receber. É só receber, tá bom? E falar sim mentalmente. Então vamos lá. Vou pedir para vocês respirarem, conectarem com vocês. Vou pedir permissão para o eu superior de vocês, para que vocês recebam essas novas informações. Vocês me permitem que seja instalado em vocês a sensação do que é aceitar, de que vocês precisam estar abertos para aceitar, que vocês acessem essa consciência no momento que for necessário, que vocês já vão saber qual é a percepção. Vocês vão ter essa percepção de que vocês podem aceitar, o que vocês precisam aceitar, porque vocês precisam abrir, e que vocês sabem também qual é a diferença entre aceitação e resignação. Que vocês sabem qual que é o momento de finalizar um processo e qual que é o momento de abrir um processo, que é quando vocês vão precisar agir. E que toda essa aceitação, essa percepção dessa emoção, dessa sensação, desse sentimento é instalado em vocês com total facilidade, leveza, alegria e glória. E que cada um de vocês também seja inundado de amor incondicional no conceito do Criador. Que vocês vejam uma cachoeira rosa inundando todo o campo vibracional de vocês, trazendo imunidade, que a saúde de vocês seja restaurada, que vocês sabem como é estar saudável, como é acessar a saúde de vocês, tudo que vocês precisam saber. E que cada célula do seu corpo, cada DNA, cada filamento de DNA que te constitui, seja inundado desse amor incondicional no conceito do Criador. Tudo isso para o bem maior. Vocês me permitem? Vocês me permitem também que seja instalado em vocês a sensação de como é acessar a sua verdade, de como é se aceitar, de como é expressar a verdade de vocês a partir do coração, com total facilidade, leveza, alegria e glória. Tudo isso para o bem maior no conceito do Criador. Vocês me permitem? Prontinho. Vocês podem voltar. Então... Olá, Amanda, muito obrigada. Gratidão pelo convite. Obrigada por vocês, cada um desses seres humaninhos que estão aqui com a gente. Que vocês recebam tudo isso com muito amor, né? Com aceitação. Eu depois de fazer da sua imersão, não é? Que dia que começa? Começa dia 22, a imersão da cura da criança.
Mas eu nem vou propagandar, tipo, colocar muita propaganda, porque eu acho que eu não vou dar conta. Porque as pessoas começaram a chegar, deixa eu ver se eu conversei com você. Mas você pode criar uma lista pro próximo. Eu vou tentar. Eu até deixo o meu WhatsApp, viu, gente? Ai, que lindo! É isso mesmo que o Teta faz, gente. Tive uma sensação de conforto. É isso aí. É isso mesmo. O Teta A Brenda conhece. Muito bom, muito bom. Mas quem quiser saber mais sobre a cura da criança, pode entrar em contato comigo via direct, que a gente conversa. Se qualquer coisa eu monto a lista de espera para o próximo. Foi uma honra estar aqui com você, ser com você, Amanda. Muito obrigada. Também, gratidão, gente. Espero que esse momento, né, traga muita consciência para todos nós mesmo, porque quinta dimensão, gente, é um estado de consciência, não é outro lugar. É um estado de consciência aqui mesmo. Nós vivemos na terceira dimensão, mas nós podemos acessar a quinta dimensão a partir do nosso estado de consciência. Então, a Lália, a Samara. Já queremos outra live. Nós vamos fazer lá no seu IG agora, né, Amanda? Vamos. E manda pra gente sugestões, né? O que vocês estão precisando nesse momento, o que seria importante para vocês, né? Os temas, como que a gente pode ajudar da melhor forma. Eu acho que nós na verdade, eu falo que a gente foi eleita, assim, como pessoas para ajudar pessoas, né, Amanda? A gente foi selecionado nessa missão de vida, então nós estamos à disposição, sabe? Para ser esse canal para cada um de vocês, né? E estamos ajudando da melhor maneira possível, da forma que podemos, que conseguimos. Então, assim, estamos disponíveis. Né, Amanda? Para quem quiser. Com certeza. Gratidão, João. Olha lá, o Macedo, João, falou que foi um prazer. Gratidão por estar aqui. Segue a gente aí também, que a gente está sempre postando coisas, vídeos. Sempre. Vamos despertar, galera. Vamos acordar para a vida, para tudo de possibilidade, para tudo de maravilhoso, porque é possível. É possível isso. E nesse momento... Beijo. Pode e vamos lá. Deixar a gente vai ficar aqui a tarde inteira, porque assim. Não, a gente marcamos de conversar, ficamos lá mais de 1 hora. O assunto da live, que era bom, ficou só desse tamanhozinho, né? O papo rolando. Gratidão, Samara. Gratidão, gente. Um beijo. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Manaíra. Tchau, Amanda.